Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o nosso tema de hoje é a respeito da poluição do ar, mais conhecida como poluição atmosférica. E por que esse tema é tão importante e relevante? Porque ele tem a ver com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Se nós temos uma qualidade de ar boa, pura, automaticamente nós temos qualidade de vida. Se nós temos um ar poluído, automaticamente seremos subjacentes a doenças, enfermidades do trato respiratório. Bem, aqui eu vou apontar 10 principais causas da poluição atmosfera, ou melhor, da poluição atmosférica. Nós sabemos que o número crescente de poluentes do ar se tornou cada vez mais frequente, mais intenso, e isso fez com que a respiração do ar fresco e limpo se tornasse, quase que impossível, principalmente nas grandes cidades ou nos lugares onde a concentração desses fatores são maiores. Bem, sendo a poluição atmosférica o maior assassino ambiental, pasmem, mas ele mata mais de 17 milhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto se calcula isso, é até 2,2 anos perdido em média. Como esses poluentes do ar não podem ser vistos a olho nu, nós não conseguimos perceber ou ver eles no ar, nós não atentamos e não percebemos quais são essas fontes de aumento desses níveis de poluição. E a fim de compreender essas fontes de poluição atmosférica, precisamos primeiro analisar quais são as causas que têm trazido essa poluição ambiental. Bem, uma das primeiras causas é a queima de combustíveis fósseis. Em outras palavras, queimar madeira, Vamos queimar madeira. A maior parte da poluição atmosférica, ocorre devido à queima incompleta, indevida de combustíveis fósseis. Esses incluem carvão, petróleo, gasolina, para produzir energia, por exemplo, a energia que vai para a eletricidade ou o transporte. E com isso, com essa queima, com essas atividades, é liberado o CO. O CO, que é o gás carbônico, a um nível elevado. Isso indica a quantidade de combustível fóssil que se queima. Pois pessoal, a libertação do CO, que a gente chama de gás carbônico, quando ele é libertado a um nível elevado, indica que a quantidade de combustível fóssil que se queima foi muito alta. Isso também emite outros poluentes tóxicos, como os óxidos de azoto, para o ar. E a inalação desses tipos de toxicidade do ar, como poluentes, ele reduz a capacidade do coração de bombear, acaba prejudicando a nossa capacidade, ou melhor, a capacidade do nosso coração de bombear o oxigênio suficiente para o sangue. E quando o nosso corpo fica com baixo oxigênio, então falta oxigênio em todas as outras partes do corpo, porque o coração vai levando o oxigênio para o resto do corpo. Então falta oxigênio no cérebro, enfim, isso aí acaba causando várias doenças respiratórias e cardíacas também. Além disso, os óxidos de azoto são responsáveis pela chuva ácida. Você já ouviu falar da chuva ácida? E pela formação de smog. Bem, a chuva ácida, para quem nunca ouviu falar, ocorre, na maioria das vezes, nos lugares onde a grande concentração de poluição existe, por exemplo, nos centros da cidade, ou nos lugares onde é mais poluído, mais povoado, mas principalmente mais poluído, onde existe mais concentração de gás carbônico. Automaticamente, esses tipos de toxicidades, esse tipo de gás carbônico vai ficando suspenso no ar, e quando chega a chuva, quando a água desce,
ela arrasta consigo para baixo aquela quantidade de acidez, que chamaria de acidez tóxica, caindo automaticamente no solo. Então, isso é o que a gente chama de chuva ácida. Pessoal, quando os combustíveis fósseis são queimados, emitem mais do que apenas gás carbônico. Só as centrais elétricas de carvão, por exemplo, são responsáveis por 35% das emissões de mercúrios nocivas nos Estados Unidos. 2/3 dessas emissões causam chuva ácida. E a grande maioria da poeira, né, que vamos falar isso, de uma poluição por partículas, que é liberada ou libertada no ar, né, devido à queima desses combustíveis fósseis, também é um dos fatores que nos prejudica. O segundo ponto são as emissões industriais. Claro, nada contra a industrialização, mas, por outro lado, vamos ser sinceros, que essas emissões industriais são atividades que emitem vários poluentes no ar e que afetam a qualidade do ar mais do que podemos imaginar, gente. Essas partículas, quando entram em suspensão, 2,5 a 10, são os principais poluentes que são emitidos. Isso vem da onde? De indústrias que utilizam carvão e madeira como fonte primária de energia para a produção dos seus bens. Então, os efeitos da poluição industrial associada à sua saúde pode variar entre irritação nos olhos e garganta. Já ouvi falar aquele pessoal, alguém que você conhece que diz, pô, eu moro próximo a uma fábrica e eu só ando doente. Problemas respiratórios de todos os lados, alergias, por vezes até pode levar a doenças crônicas que não vai mais ser resolvidos com o passar do tempo. Os CO2, os COV e outras emissões das indústrias também podem agregar doenças respiratórias como asma e a bronquite, que é muito conhecida. O O3, que é também um gás tóxico, é também libertado de indústrias que podem aumentar os ataques de asma. Então, gente, essa questão da qualidade do ar é muito importante e tem tudo a ver com a nossa saúde. Essas enormes quantidades de produtos químicos, né, são os grandes causadores de enfermidades no trato, no trato da saúde do coração e de doenças respiratórias principalmente. Terceiro fator, vamos dizer que é a poluição do ar interior. Nós anteriormente falamos de poluição do ar exterior, né? Do lado de fora. Agora, vamos passar agora para a poluição do ar interior, que também é outro fator importante. O que é isso? Quando é que ocorre uma poluição no interior, do ar interior? Né? Por exemplo, quando estamos dentro de um ambiente fechado a 4 paredes. Por exemplo, a utilização de produtos tóxicos, também chamados de compostos orgânicos voláteis, com, por exemplo, uma ventilação inadequada, temperatura e nível de umidade desiguais. Então, isso também pode causar uma poluição do ar interior. Inclusive, por exemplo, em escritórios, escolas ou na sua própria casa mesmo, né? Na sua própria casa confortável, se esse cuidado com a qualidade do ar não estiver sendo observado, também pode causar doenças e enfermidades. Temos, por exemplo, pessoas que utilizam muitos produtos químicos, muitas coisas tóxicas para deixar o ar mais cheiroso ou para deixar o chão ou as paredes mais limpas. Então, isso também pode, se não houver uma ventilação correta, o uso adequado, pode causar também uma poluição interior do ar. Sem falar a questão também do mofo, né, gente? Que tem aí a ver com a questão da umidade desproporcional e que pode causar muitas doenças no trato respiratório. Outro fator também da poluição do ar interior é a questão, o ar interior chamaríamos também do ar doméstico, né? Vamos chamar assim do ar doméstico. Por exemplo, fumar.
Fumar dentro de casa, dentro de uma sala, dentro de um ambiente fechado, deixando as paredes infectadas, como eu disse anteriormente, pelo mofo. A utilização de fogões a lenha ou aquecedores espaciais dentro desse ambiente fechado, né, também pode aumentar o nível de umidade, que pode afetar diretamente a saúde de uma pessoa em pouco tempo. Entendeu? Carcinogênicos e toxinas da poluição do ar interior causam 17% das mortes por cancro do pulmão, principalmente se houver uma predisposição a essas enfermidades. Um dado da Organização Mundial da Saúde, um pouco anterior, né, em 2018, deixou de sobreposto que a pneumonia é a causa de 27% das mortes anuais atribuída à poluição do ar interior e 45% de todas essas mortes por pneumonia em crianças com menos de 5 anos de idade. Gente, esse relatório também acrescentou que ainda em 2020, olha que eu tô falando até antes da pandemia, previa-se que a poluição do ar doméstico fosse responsável por 3,2 milhões de mortes por ano, incluindo aproximadamente 2 milhões e 37 mil mortes de criança com menos de 5 anos de idade. Então não é para se brincar. Vamos cuidar do nosso ar, que é a fonte de vida. O quarto é os fogos de artifício. Eu sei, gente, que a gente ama soltar fogos, por exemplo, no Ano Novo, no Silvestre. Mas os fogos de artifício, todo mundo sabe que também é um fator poluente. Lógico que a gente sabe que não é todos os dias que isso acontece de ano em ano, mas você percebe que nesses períodos de festas, onde uma porção de fogos de artifício são utilizados, no dia seguinte a gente sente, a gente sabe como fica esse ar e esses resíduos, né, de toxicidade bem perceptível, né? Tornando-se um ar bem químico. Bem, pessoal, também existe no ar outros tipos de substâncias nocivas que colidem também, como, por exemplo, o gás químico e o pólen. Né? O pólen junto com o gás químico dá uma colisão que acaba tornando o ar, vamos dizer, enoveado, né? E as pessoas têm, muitas pessoas têm alergias e têm dificuldade de respirar. Inclusive, a visibilidade também diminui, né, com esse resultado. Né? Dificuldade em respirar, irritação nos olhos, nariz, na garganta, a coceira, né, ou como chamariam, comichão nas vias respiratórias, são todos esses sintomas de inalação de smog. Outro fator, o quinto fator, é o processo de decomposição microbiana. Sim, as indústrias manufatureiras, indústrias químicas, têxteis, elas libertam um grande número de gás carbônico, hidrocarbonetos químicos e compostos orgânicos que contaminam o nosso ambiente, gente. Há de saber que as bactérias e os fungos desempenham um papel fundamental nos ciclos biogeoquímicos da natureza, e inclusive eles são os principais indicadores de condições ambientais anormais. A decomposição desses micro-organismos no ambiente liberta um determinado gás, chamado gás metano, que é altamente tóxico. E respirar o gás metano ou respirar gás tóxico, né, pode levar à morte. O processo de decomposição liberta o carbono, o metano e o azoto, que pode afetar a qualidade do ar em certa medida. Como esses micróbios eles ficam suspensos no ar, né, porque eles ingeriram tudo isso, podem causar o quê? Uma agregação da asma, irritação nos olhos, nariz, garganta, outros desconfortos também, inclusive algumas alergias podem se potencializar devido a esse processo de decomposição microbiana. E o fator muito frequente, super conhecido, a gente sabe, é o transporte urbano, gente. Os carros nas estradas estão a aumentar cada dia, dia a dia. É indiscutível
Inegável que a poluição dos veículos é o principal contribuinte para a poluição do ar, especialmente nas cidades urbanas, né? Onde as taxas de posse de automóveis são mais elevadas do que nas zonas rurais, é lógico. Então, quando o carro queima gasolina, ele emite poluentes no ar que são tão nocivos como fumar 10 cigarros por dia. Imagine, você fala, eu não fumo, mas você está ali centrada naquele ambiente onde a poluição do ar através dos veículos as taxas são super altas e concentradas e você fica ali o dia todo. É como se você estivesse fumando 10 cigarros por dia. Imagine, gente. Então, o que é que um veículo emite? A depender do veículo também, hoje em dia existe... todos são poluentes, mas existem aqueles que são menos, são mais, né? A gente está ainda caminhando para esse processo de tentar fazer carros que não poluam o ar, né? Muitos falam até de carros a energia, enfim. Veículo tradicional, ele emite o monóxido de carbono, os hidracarbonetos, óxido de nitrogênio e partículas em suspensão. Quando a poluição dos veículos é elevada na atmosfera, cria um buraco na camada do ozônio, contribuindo para esse processo e causando vários problemas de saúde. Então, é importante aí monitorar a qualidade do ar, né? E olha, gente, quem puder evitar, andar de carro é maravilhoso, eu sei disso. Mas se você tem uma bicicleta e não é tão longe, acho que fazer esporte, se você puder evitar, né, andar de carro, quanto mais pessoas usar o meio de transporte mais saudável, melhor pra gente, melhor pra nossa geração. O 7º fator, queima aberta de resíduos de lixo. Tem gente que fala, tô com esse montão de lixo aqui, tem plástico, saco, vários resíduos tóxicos, e aí ele vai lá e vai dizer, eu vou fazer o que com isso? Vamos queimar isso. Taca fogo lá em cima e acabou. Gente, isso aí não tá ajudando em nada. Você tá resolvendo um problema temporário de diminuir aquele lixo, mas tá causando um problema ainda maior no ar que inclusive você mesmo respira, isso volta para você como um bumerangue. É o que? A queima aberta de lixo, gente. É muito mais prejudicial à sua saúde e ao ambiente do que você pensa. Então, assim, olha, tem um relatório que fala que, segundo a EPW Engage, a poluição atmosférica de Delhi, por exemplo, quem não sabe, Delhi fica na Índia, que lá acho que se você ver um vídeo, você vai ver que a quantidade de lixo chega a ser um pouco grande, está a sufocar a saúde pública. Nova Delhi, que é a capital lá, gera uma impressionante quantidade de 9.500 toneladas de resíduos todos os dias. Imagina o que é isso, né? E isso faz dessa cidade, gente, uma segunda cidade de despejo de resíduos da Índia. Ou seja, toda a Índia vai para lá, para aquela cidade. E essa exposição à queima aberta dos resíduos de lixo pode apresentar sérios riscos para a saúde, porque eles queimam, né, o lixo a céu aberto. E quais são os riscos para a nossa saúde quando isso acontece? Problemas no fígado, prejuízo do sistema imunitário, o sistema imunológico fica mais baixo, redução das funções reprodutivas, imagine, fala até de fertilidade por motivos do ar poluído. Pode também afetar o desenvolvimento do sistema nervoso, causando vários problemas neurológicos e outros problemas de saúde, pessoal. Então, vamos contribuir ativamente para que o efeito estufa venha a ser diminuído e para que essas alterações climáticas que a gente tem visto não diminua, né, e não cresça mais. Por falar nisso, o próximo vídeo eu vou estar falando sobre efeito estufa. Não esqueça de dar uma olhadinha, dá uma fuçadinha aí nesses vídeos aí e veja o próximo tema aí sobre efeito estufa. Por que eu tô falando desse tema? Porque tem a ver com a saúde humana. Não só a nossa saúde humana, como a saúde animal e a saúde como um todo. Então, o 8º ponto é a construção e a demolição. A gente sabe que é natural do homem construir, destruir, construir,
demolir, construir. Durante o movimento da lei do ar limpo, o Conselho Central de Controle da Poluição registrou o maior número de queixas da poluição atmosférica. Isso no Delhi, devido à poluição da construção, que também é um fator que não deve ser ignorado. Por quê? Porque a qualidade do ar é uma preocupação dos locais de construção. Por que isso é um motivo de preocupação? Porque os locais de construção e demolição são uma rica fonte de PM e outros poluentes atmosféricos, incluindo os, vamos dizer, COVs, ou seja, os COVs, que são gás carbônico e outros gases. Então, gente, as pessoas que vivem perto desses locais de construção e demolição, percebem, é muita poeira. Então, elas experimentam várias preocupações de saúde, como dificuldade em respirar, irritação nos olhos, nariz, garganta. Então, os trabalhadores e o pessoal que trabalha no local, inclusive, principalmente o pessoal que trabalha no local, são expostos a esses poluentes atmosféricos todos os dias. Por isso é necessário haver todo um mecanismo de proteção da saúde, que seria a utilização de equipamentos para esses profissionais que diminuísse esse abalo, né, que diminuísse essa exposição deles a esses tipos de ar poluído. Por exemplo, com o uso de máscaras, de capacete e outros artefatos de proteção. Então, esses poluentes também afetam a saúde dessas pessoas e quem está ao redor também. Então, é importante monitorar a qualidade do ar também nas construções. E nos locais também das demolições, né? Onde são demolidos casas e construções, para que possa cumprir também com todas as normas. E o 9 são as atividades agrícolas. Gente, quem pensa que, mas lá na roça, lá no agro também não tem poluição. Não deveria ter, mas tem. Não são todas, mas tem. Por quê? Quando a gente fala de atividades agrícolas, principalmente atividades agrícolas de grande escala. Então, as atividades agrícolas têm tido um sério impacto na diminuição da qualidade do ar. Por quê? Por causa dos pesticidas e dos fertilizantes. Essas são as principais fontes que contaminam o ar que está ao redor, que é o ar puro, o ar genuíno, o ar 100%. Então, atualmente, os pesticidas, os fertilizantes são misturados com novas espécies invasivas que não são encontradas na natureza. Para um crescimento rápido, tem gente que utiliza isso para que haja um desenvolvimento, um crescimento rápido das culturas, um crescimento rápido da vegetação. E uma vez, para também combater pragas, né? Uma vez pulverizados, o cheiro e o efeito dos pesticidas são deixados no ar. Isso a gente sabe. Alguns se misturam com a água e outros se infiltram-se no solo. E aí é que é o problema, infiltrou-se no solo, o que não se destrói, né? As culturas, como também causa numerosas questões relacionadas com a saúde. Que é aquela coisa, você fala, eu preciso daquilo agora para agora, mas aquilo vai voltar depois para você, mas de forma negativa. Então, segundo a FAO, que é o Food and Agriculture Organization, cerca de 40% das emissões mundiais provém do gado. Gente, 16% de fertilizantes minerais, 17% das queimas de biomassa, 8% dos resíduos agrícolas. Ok, nós precisamos, mas quem sabe a gente consiga ainda evoluir e ver outras maneiras de fertilizar o solo e de combater as pragas de uma forma biológica, de uma forma que não agrida a natureza nem o ar. 10º e último, utilização de produtos químicos e sintéticos. Claro, falando de poluição atmosférica, vamos considerar também sempre a poluição atmosférica exterior perigosa para as nossas vidas. Mas às vezes a gente também não fala da poluição atmosférica interior, que é o que eu tinha falado lá antes, né? Mais para frente. Então, pessoal,
Os produtos para o lar causam a poluição do ar, que é 10 vezes mais prejudicial do que a poluição atmosférica. Então, vamos ficar de olho nesses produtos. Vamos prestar atenção na qualidade do ar que nós estamos envoltos, né? Prestar atenção nas fontes desse ar. Isso inclui também como a gente se comporta no meio, na natureza, cozinhar, fumar, a parte imobiliária, tintas, artesanato, fornos, tudo tem que ser utilizado com consciência. O ar saudável, gente, é muito importante para o desenvolvimento das crianças e de nós mesmos adultos. Mesmo na sua fase pré-natal, as criancinhas elas precisam de um ar puro para que se possa desenvolver. E não é só físico, como também mental mesmo. A poluição atmosférica, ela chegou a causar mais de 50% de todos os casos de infecção respiratória em crianças. Então, é super importante essa monitorização. Não estamos falando de uma paralisação das atividades, não. Estamos falando de uma conscientização, uma monitorização da qualidade do ar interior e principalmente exterior. Não só que a gente possa olhar e falar, sim, mas que a gente possa prestar mais atenção, porque isso é muito importante para a nossa saúde. Isso faz a gente parar para pensar, para controlar os danos causados pela poluição atmosférica. Por quê? A gente pensa, ok, a partir de hoje eu vou começar a prestar mais atenção nisso, mas e aí o ar já está poluído? Como é que agora você vai pensar em como controlar esses danos? Então, o controle também é importante, já que já está poluído, vamos tentar controlar para que não avance mais essa poluição. Então, o ritmo com que a poluição atmosférica está a aumentar no país, isso é muito importante, essa observação, essa sensibilidade, essa escuta sensível e essa ação ativa. E é super importante, conservar a energia é o primeiro passo para um futuro melhor, com um ar limpo para respirar, compreender o conceito do que é o ar puro, como preservá-lo, imbuir o hábito, né? Nós temos, na verdade, isso tem que vir já do dia a dia de cada um, que é imbuir o hábito de reduzir, de reutilizar e reciclar, é super crucial. E, claro, utilizar os transportes públicos sempre que for viável, você poupar combustível e reduzir a poluição dos veículos. Então, pessoal, fique bem e vamos que vamos. Um grande beijo para vocês. Não se esqueçam de dar o joinha, por favor. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre o tema, se você tem também algum tema interessante que gostaria que eu falasse. E não se esquece de dar o joinha, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo, porque isso tem a ver com a nossa saúde, qualidade de vida. Grande beijo e até o próximo vídeo.